Então, aqui a gente está reunido com o pessoal que se formou no ano de 90, na oitava série. E assim, um dos eventos que marcou a nossa época foi, da nossa despedida daqui, foi o teatro que a gente fez da escolinha do professor Raimundo. Não me lembro a professora, né? A professora que nos auxiliou nesse foi a professora Sueli. A Sueli, Foi a professora Sueli, que dava aula de História e o SPB. Então, assim, ficou registrado para nós como um dos grandes eventos na escola. Temos aqui várias histórias, né, sobre a professora e outras coisas que ocorreram durante aquele ano de 90, que é o que mais marcou, porque quem chegava na oitava série no Santos Dumont era quase que nem o diretor da escola. Tinha um status diferente. Era um status diferente da escola. Mandava no Correio Elegante, das festinhas, coordenava tudo. Era uma festa. Mandava no restante dos alunos. A gente brincava com os alunos, a gente fazia assim. Então, a oitava série era um status elevado aqui no Santos Dumont. Então, assim, a gente tem outras histórias aqui que o Rogério pode contar, o Ivan, a Carlinha, a Lu. Por que a Sueli, cara, inventou da sala inteira fazer uma atividade só? E por que a gente inventou de fazer a escolinha do professor Raimundo com o texto nosso, tudo nosso, né? Até hoje eu não sei por quê. Se fosse uma professora de educação artística, né? Eu lembro de uma professora de educação artística na sexta série, ela me influenciou bastante. Loira? É isso. Eu não me Ai, lembro como é que ela chama? não lembro mais. Rosenilce! Que ela fez plástica. Ela fez o seguinte, ela tinha... Não, tranquilo, então. Ela fez uma atividade com a gente, cara, que era assim, a gente escolheu uma banda, era um grupo, 4, 5 pessoas, e escolhia uma banda. Então a gente escolheu na época Camisa de Vênus, né? A gente adorava transgredir, né? E era legal. E o que ela mandou a gente fazer? A gente tinha que fazer um cover, então a gente tinha que construir os instrumentos, descolar uma fita eu fiz cassete isso na sexta série. da... Não, isso eu fiz na quinta e fiz na sexta. Isso, uma fita cassete de uma música, porque a gente tinha que apresentar para a sala inteira. Então a gente já vinha numa pegada artista, né? Eu fiz roupa nova, cara. Não, então, roupa nova. Nossa, Eu não lembro que eu fiz, eu só lembro que eu pintei meu bamba branco de preto. Pintou um Um bamba. bamba branco de preto. Eu não sei porquê, mas foi alguma coisa que eu tinha que fazer. Eu só sei que essa peça que a gente fez, que não era uma peça, era só uma brincadeira em sala da escolinha do professor Raimundo, acabou ficando muito boa, assim, a qualidade era muito boa, o texto era bom, as pessoas estavam motivadas a fazer, e também, não sei porquê, mandaram a gente apresentar no palco da escola, né, que tinha um palco ali no fundo, que era muito importante para nós e que tiraram. E a gente apresentou, eu lembro bem, né? A gente apresentou e era um sucesso, porque a gente era muito bom. E humilde, né? E humilde, a gente era muito bom, enfim. Eu acho que era uma turma muito unida, assim. A gente tem um histórico de poucas oportunidades de viajar, de ter eventos fora da escola, porque todo mundo morava perto e o nosso principal evento era aqui. E muita coisa a gente fazia aqui. Então, e a gente acabou ficando muito unido. A gente tem, o Ivan estudou comigo desde a primeira série. Então a gente tem muita coisa que a gente presenciou. Pode falar. A gente comia um pão com molho. Pode falar. A gente não tinha dinheiro, né? Vai, explica a história do pão com Então, a gente molho. ficava ali. Quando eu entrei aqui na escola, eu lembro do lugar que eu estava sentada comendo, dividindo um pão com molho. Então, O pão com molho era aquela coisa que a gente chamava a pessoa no canto da cantina pra pedir. Pô, eu quero o pão com molho. Por que pão com Não molho? vê, né? porque antigamente você escrevia X-salada, tiro, X-salada, sei que Cachorro lá, quente. misto quente, sei que lá, gente, era o pão com molho. O pão com molho era o cachorro Chamava. quente sem a salsicha. Sem a salsicha. A gente não Que tinha nem a grana pra salsicha, comprar o tá? cachorro quente inteiro. Não, entende? verdade. E era às vezes só, não era todo dia que eu comprava, não. Não, O meu, todo dia eu comprava uma paçoquinha. era e eu uma sempre velha tava de naquela moça. fila ali. E quando eu tinha dinheiro era pro pão com molho. Não qual é a dava. história da Jussara? Qual delas? Qualquer um. Qual delas? A que eu apanhei da Jussara no palco? A que a Jussara me bateu na sala? A Jussara é uma personagem que a gente Ela é da tá nossa no turma. turma. Tá grávida. Tá grávida, vai ser mamãe. E ela era muito rebelde, ela era muito fora da curva. E ela tinha uma mão pesada. E todo mundo tem uma história de dor com a Jussara, porque todo mundo apanhou um pouco da Jussara. Eu não. Então, eu apanhei, a Carlinha apanhou. Então eu lembro que a primeira
primeira vez que eu fui parar na diretoria foi por causa da Jussara, porque ela tinha me tacado um livro. E aí a professora ainda ficaram a favor dela, mesmo assim ela ainda tomava advertência, né? Mas enfim. Não, assinava o nome no livro negro. Eu assinei. Eu assinei esse De livro história negro. do livro negro. Por Conta causa a história do livro negro. A história do livro negro, quando eu estava na segunda série, a gente fazia fila aqui no pátio para entrar nas salas. Você não podia entrar nas salas antes de bater o sinal. E tinha 2 endiabrados, ou 2 endiabradas, eu não lembro exatamente, né? Que entraram na sala e começaram a brigar. E como eu era a maior da sala, mais alta da sala, e que se metia com tudo mesmo, eu fui separá-las. Nessa de separá-las, o inspetor de aluno na época, que eu não lembro o nome do senhor, era um baixinho de bigodinho, não me lembro o nome dele. Mas ele veio e nos levou para a diretoria. E em virtude de ter entrado na sala sem autorização no horário, não podia, nós não tomamos advertência, mas tivemos que assinar o livro negro, que para mim aquilo foi a morte. Aquilo era a morte, né, do planeta. Acabou com a sua imagem, acabou com a minha vida. É o mais baixo que um aluno pode chegar na escola. Tanto é que depois, muitos anos depois, eu fiquei sabendo que na época minha mãe foi chamada na escola e a diretora da época, eu não me lembro se era a Terezinha ou não, e falou para minha mãe que quando eu assinei o livro, eu chorava muito, porque primeiro que eu não tinha culpa, eu só fui separada de verdade, eu não bati ninguém. E que eu falava para ela que eu jamais ia arrumar emprego no Banco Bradesco. Nossa! Eu aqui do lado. Mas no final, você trabalhou no banco? Não. Ela estava certa. Foi por causa do livro. Não, eu acabei não trabalhando no Bradesco. Eu acho que, assim, todos nós, ex-alunos do Santos Dumont, pelo menos dessa turma que a gente representa aqui, nós temos uma relação de amor muito forte com essa escola, porque, assim, foi ela, de certa forma, que nos proporcionou essa amizade que a gente tem hoje. E é claro que depois que nós saímos da 8ª série, que era a série limite, né, daqui do Santos Dumont na época, e que não tinha tanta tecnologia como tem hoje, telefone celular, internet, entre outras coisas, nós nos perdemos aí, cada um perdeu o contato. E com o advento da tecnologia, da internet, Facebook, a princípio a gente se encontrou na era do Orkut ainda, né? Se eu não me engano foi em meados de 2006, 2005, 2006, nós acabamos nos encontrando novamente. E assim, a amizade que ficou, ela é muito boa, porque é como se a gente vivesse ainda naquele período. A gente tem a mesma cabeça, assim, a gente lembra das mesmas coisas e um lembra e complementa a história do outro, né? E é uma maneira, e hoje em dia a gente se encontra praticamente a cada 2, 3 meses. Eu tô, como disse a Ana anteriormente, eu tô faltando nas últimas 2, mas e quando a gente se reúne é como se a gente trouxesse para aquele momento um pedaço daquilo que a gente viveu. Então, pelo menos para mim, eu acredito que para todos eles que estão aqui e os que não puderam estar também por causa de compromissos diversos, é um prazer muito grande poder estar falando dessa escola e tudo que ela representa para a gente. Assim. E o respeito, né? A gente percebe hoje o quanto a gente tem admiração pelos professores que a gente tinha. A gente tem muito carinho por eles, então a gente lembra de histórias da Sueli, né, com o Fusca dela, a gente lembra da Heloísa de Geografia, a gente lembra da Cecília, que foi nossa primeira professora na primeira série, Gersoni, enfim, não dá para falar de todos, Maria Alice, a Marina, e outros tantos, assim, que realmente nos ajudaram a nos formar, a formar o nosso caráter e colocar e conduzir, porque esse medo que a gente tinha de escrever no livro negro era uma coisa tão absurda que era como se mexesse mesmo no caráter da gente. Então a gente não podia fazer isso. A gente tinha que levar. Então essa preocupação que a Ana está falando era uma preocupação de todo mundo. A gente não queria ter o nome lá, advertência. Era muito difícil. A gente não queria. Era uma requisição desse livro. Uma coisa muito feia pra gente. Era feio. Era vergonhoso. Era vergonhoso. A culpa dos professores da gente se reunir sempre é porque eles também faziam muitas coisas. As atividades eram sempre em grupo, né? Eu lembro da gente fazer o tempo todo tudo junto, né?
Então, essa história de ficar junto pra gente sempre foi meio natural, né? Porque era sempre tudo junto mesmo. O ápice, talvez, foi aquela gincana, que a gente tinha que recolher materiais recicláveis, né? E que aquilo mobilizou, cara. A gente fez aquilo profissionalmente, sabe? Era uma coisa muito organizada. E foi ótimo, né? Eu lembro da gente... meus pais eram caseiros de um lugar que a gente morava e tinha muitos ferros, muito equipamento de coisas, de metal e tudo mais. E a gente no meio daquela loucura de recolher ferro, de recolher papelão. E eu lembro de ter chego na empresa onde a gente morava ali, e estava o motorista, o cabeção, e com um caminhão lá num sábado qualquer, que era o último dia, né? E eu pedi para ele escondido, recolheu um monte de ferro na empresa, coisas que iam jogar fora e tal. E a gente trouxe meio caminhão de ferro, entrei com o caminhão aqui na escola, tal, né? A gente lembra? Você era o caixa, né? Você era a nossa tesoureira. Até hoje, né? Até hoje é assim. A tesoureira. Então eu lembro da gente pagar os carroceiros na rua, esse pessoal que fica com a carroça recolhendo reciclável, a gente descolava dinheiro, a gente conseguia reciclável, vendia, conseguia o dinheiro para pagar os caras para recolher reciclável. Até porque se eles recolhessem reciclável pra gente, os outros não iam ter reciclável, né? Então a gente fez uma empresinha, foi ótimo, né? A Ana, é muito engraçado E que a depois Ana, quebraram ela pelo era meio que uma representante de classe da escola. Então, era muito engraçado como ela conhecia todo mundo, ela intermediava tudo, ela pedia pra adiantar a aula, ela pedia pra gente liberar e ir embora mais cedo. Conselheira A Ana sempre- sentimental. Ela Conselheira ajudou sentimental. muita gente, Era separou muita gente. defensora dos pobres, dos Né, menores. dos tímidos, não, era ter amigos, ter a amizade da Ana era muito engraçado, porque ela podia fazer, ela era o elo, né, era uma ponte ali, mais assim, para conversar com os fornecedores, com os professores É empresa. os professores, e ela intermediava, assim, era muito engraçado. A amizade da Ana pra mim era essencial. Eu não sobrevivia nessa escola sem a Ana. Tanto é que os anos que nós não estudamos junto apagaram da minha memória. Então, assim, eu sei que tivemos anos que a gente não estudou junto, mas pra mim todos os anos eu estudei com ela. De tão viva que era. Como a escola ela presença, é pequena, né? De qualquer forma, a gente se via no intervalo. Ou fazia educação física no esportivo. Nossa Senhora. Porque a gente não tinha esportivo. quadra como Esse é tem outro hoje. capítulo, A gente tinha educação física no esportivo da Penha. Então a gente se reunia, aí acabava se encontrando lá na frente do esportivo. Acho que era o nível de responsabilidade, né? Era Porque muita pequenos- para pra nós, né? nós. Atravessar avenidas, né? Mas enfim, a gente tinha o compromisso de ir na educação física, senão repetia de ano, né? E Por era falta. ótimo, né? Não, e tinha assim, prova, a minha história com a Então- Carlinha era muito engraçada, porque eu ia muito na casa dela, porque minha mãe trabalhava, e a mãe dela que ia me representar, e aliás, representava minha mãe nas reuniões, né? E aí as professoras falavam, eu só vou entregar sua carteirinha se você tiver azul. Se você não tiver azul, não posso entregar, porque sua mãe vai ter que se explicar, você vai ter que se explicar pra sua mãe. Então, a casa da Carla foi um lugar que a gente sempre fez muito trabalho e me acolheu muito. É isso. Queria muito que o Neto tivesse aqui. Nossa, Quase. a Ju, né? a A Ju Ju, tá A também. Priscila, A Priscila, que é figurinha Aluna carimbada Nascimento. nessa escola. Até o Zé. também. Então, Até o Zé Carlos eu queria que estivesse aqui. Até o Zé. Os Tem bastante professores. gente. A gente ainda Ricardinho, Miton, com busca. certeza. A gente ainda busca Webão. pessoas. É que algumas pessoas a gente acaba guardando no nome e você acaba localizando. Alguém né? tocou na fanfarra aqui? Não? Ricardo, eles não... Eu não lembro. Eu era. Da fanfarra? A Ainda- fanfarra era um outro status, né? Nossa, Assim, o professor Afonso veio aqui dar Nossa, aula de Afonso, graça, personagem da Penha, ele é excelente pessoa. E ele vinha aqui, conseguiu instrumentos com o governo, e era por isso que a gente tinha acesso ao porão ali que ficava embaixo. Hoje eu passei lá, cara, tá lindo o lugar, tem sala de aula ali embaixo, cara. Na época parecia uma masmorra, Isso, sabe? uma masmorra. Escura, era uma caverna, a gente entrava numa aventura, né? E ficavam os instrumentos lá dentro. E também era um status, porque tinha aquele uniforme diferente, de manga comprida, né? E fui depois estudar música por causa do professor Afonso. Eu também. Por causa dessa iniciação Olha, que ele deu aqui que pra legal. gente, né? Fiz educação física por causa do professor Heitor também, né? De uma forma de querer imitar a forma dele de ensinar, né? Atividades físicas. Saí do ginásio adorando esportes.
né? E isso tem a mão ali do professor Heitor, que fazia toda aquela loucura, porque ele levava todos os alunos, era o período todo para o Santos pro Esportivo da Penha, era a turma toda. Então ele comandava uma aula ali, mas tinha mais 300 crianças do lado, né? Que ele dividia em diversas atividades, e ele dava uma aula aqui, uma aula ali, e a gente passava a tarde toda. Na verdade, não era uma aula de educação física, era a tarde toda, até escurecer, cara. Aí escurecia, ele pegava as coisas dele e todo mundo ia embora. Eu tinha um agravante, né? Porque meu pai trabalhava no clube também. Então, quando eu mudei para Penha e vim estudar aqui, frequentar o Esportivo da Penha era comum. Eu ia todos os dias lá. E foi mais intenso ainda, porque eu ia lá e tinha aquela turma, 300 crianças para fazer atividade física. Só não gostava, tinha que jogar. Era legal. Não, aquela professora louca que mandava você se rastejar no campo de futebol lá. Sim, Mas isso pra mim era normal. Isso era Difícil normal, era quando ela me colocava Meio pra da jogar lama, basquete no meio desses marmanjões e me derrubava. até hoje os marmanjos perto de você. Tanto é que eu acertei a bola numa cidadã. Na outra Elaine. Na outra. Gente, é isso, Acertei né? a bola. Porque senão... A minha turma era outra. Eu me formei em 88, 2 anos antes da turma da Ana Paula, do pessoal daqui. Mas eu entrei no Santos Dumont em 79, ainda na pré-escola era onde é o atual pátio. Era uma casa de madeira que a gente chamava Casa da Vovó. Então tinha cortininha, parecia uma casa de vovozinha. Aí tinha um palco que de alvenaria na parte de cima. E lembro muito do professor Ernesto, que chegou a ser diretor daqui, sempre autoritário, rígido, mas com cálculo, era sempre o exato dele. E na época do professor Ernesto e dos outros diretores, a gente teve um compromisso de participação mais de patriotismo mesmo, porque tinha que cantar o hino nacional todos os dias, hastear a bandeira. Então isso é uma coisa que leva para o resto de nossas vidas, essas lembranças dessa, porque hoje em dia já não tem mais isso. Né? O professor entrava na sala de aula, a gente tinha que levantar. Era isso Tinha a inspetora Dona Maria do Carmo, também, que era sempre elegante, uma mulher sempre íntegra, tudo, mas que com o olhar, de uma postura íntegra ali, mas com o olhar dela já dizia tudo que você estava certo ou errado. Pra lá. Então você tinha que estar sempre ali. Lembro muito também da diretora Mitil, da diretora da Terezinha, que foi nossa professora de língua portuguesa, e também diretora, que graças a ela também, na direção dela, teve uma evolução dentro do próprio colégio, de uma modernização. Modernização no sentido de quando você estava para a 7ª, para a 8ª série, ela permitir que outras escolas de colégios técnicos viessem até aqui, fazer que nem uma feira, para o aluno poder saber o que ele queria. O que ele ia encontrar após a 8ª série, né? Como te entregar para o mundo. Não uma coisa assim que você sai daqui, você vai para onde, você vai fazer o quê? A gente vai te dar sim um suporte para que você saiba qual é a próxima porta que você vai abrir. Isso tudo a gente querendo, por mais que tem gente que não goste dela, mas é um marco dela, da Dona Terezinha, foi aqui essa modernização que ela colocou. Lembrando do nosso amigo, do professor Afonso da Fanfarra, também, que, nossa, ele falava assim, que um instrumento sozinho, ele pode ser lindo, mas junto com os sons dos outros instrumentos, é que é capaz de formar uma canção linda que vai ficar no resto de nossas vidas, em nossas memórias. Então, esse espírito de coletividade, de trabalho em conjunto, eu acho que é a obra principal do legado do Santos Dumont, dos professores. Porque ensinar as matérias, ensinar cada um a sua disciplina, é tudo muito fácil, qualquer escola faz. Mas ensinar num todo, onde o Santos Dumont tinha diversas classes sociais reunidas, e você se misturar com todos eles ao mesmo tempo, sem querer saber se o menino morava na favela, ali na boca do sapo, lá embaixo, e você ia fazer trabalho em conjunto com eles ali. Em complemento a isso, eu tenho amigas que estudavam na época no São Vicente, que era o colégio que na época pra gente era o concurso, né? Minha mãe queria que eu estudasse tanto, ela queria muito que eu estudasse lá por causa do jumper, quero te ver de jumper.
e tal, e a gente comparava muito as matérias. E eu lembro que a gente sempre estava com as matérias muito próximas do São Vicente. Então, toda vez que eu terminava o ano, a gente estava com matéria um pouquinho atrasada. Então, eu lembro que a minha mãe comparava muito. E então, isso mostra que, apesar do Santos Dumont ser uma escola do Estado, a gente não deixou nada a desejar em relação a isso. Isso era culpa dos professores. Sim, e eu lembro muito que na época em alguns pontos começavam algumas questões de greve e o Santos Dumont nunca entrava em greve. Então foram raríssimas as vezes que a gente não teve aula por causa de greve. E isso é uma coisa super importante que eu lembro que naquela época, em relação a outros colégios da Redondeza, o Santos Dumont era um espelho. Sim, até a grade, né, das matérias que a gente estudava era excelente, né? Eu lembro de ter filosofia desde a 2ª série do primário, sabe? Eles ensinando a gente a discutir, a pensar por si próprio, né? Então, esse realmente, você tocou num ponto interessante. Outra lembrança também era a professora Nelly, que eu não sei se vocês lembram ainda, ela também sempre elegante, sempre culta também, ela tocava piano todas as vezes, que tinha o hino nacional também, e quando tinha alguma outra coisa eu aprendi a tocar piano por ela, por incentivo dela, e depois eu aprendi música também com o professor Afonso, que incentivou bastante. O professor João Mazer, o Alconcur. O professor João, foi a primeira vez que eu fui para a diretoria, foi por causa dele. Porque assim, adorava. Se ele entrasse na sala, quem estivesse atrás, eu entrava mais. Isso mesmo. Um dia a gente ali fora, no intervalo, né, e o João entrou, só via a porta fechando. Isso mesmo. Putz, diretoria, cara. Mas aí levava o moderninho, levava a gente para a diretoria. Aí o professor João foi o maior incentivador do que eu sou hoje. Eu sou fisioterapeuta, sou dono de clínica de saúde integrada. Eu lembro na 7ª série, numa prova dele de anatomia, que eu não sabia, me deu um branco que eu não sabia nada. E eu fiquei de recuperação e depois eu me formei na área da saúde por dele ser dentista e sempre incentivando todo mundo e falava assim, as aulas dele sempre bem do todo ele dava, né? Não era aquela coisa gramatical, para lá. E depois me formei, em 95 tive o prazer e a honra de voltar da aula aqui, na época da diretora Nazaré ainda, no último ano que o colégio ficou ainda como ginásio, eu dava aula à noite para o pessoal da 6ª a 8ª série, de ciências também, sempre espelhando o professor João Mazer, que mora dentro do meu coração, e que se eu sou hoje alguém, eu devo a ele e a todos os professores, que o maior legado de todos os professores aqui foi isso que eu já tinha falado anteriormente, foi o trabalho em conjunto, em equipe, desde as festas, desde a gente ter que sair para pedir prenda, desde a gente fazer mutirão de limpeza para limpar o colégio, que se fosse hoje em dia, com essa turma do politicamente correto, estaria reportagem denunciando os maus tratos. Eu lembro dos professores falando assim, eu lembro muito nesse caso da Terezinha, e eu estudava nessa sala, eu estava na 5ª série A, e aí eu lembro que a gente não tinha funcionários de limpeza, o colégio... Eles traziam paninho e álcool. Eles pediam para trazer o álcool de casa e a flanela de casa. E aí era um mutirão, alguns varriam, outros limpavam as carteiras, e aí depois a gente brigava porque no dia seguinte estava tudo sujo, a gente sempre falava que a turma do noturno, era sempre o noturno, que faziam as coisas que estragavam a limpeza que a gente tinha feito. Então eu lembro muito dessa ajuda que a gente também deu. Mas era. A gente falava, mas era. Porque você limpa num dia, no outro dia você chega de manhã e tá sujo, quem é? À noite. À noite. Isso. Foi bom? Mas deixar... Eu estou aqui representando a professora Marina, que não pôde vir nesse nosso encontro de hoje, mas deixou aqui para nós o seu recado. Trabalhar no Santos Dumont foi um presente de Deus. Poucos têm esse privilégio. Tínhamos problemas, mas com a união do corpo administrativo, docente e apoio dos alunos e dos pais, formamos esta escola que, como o Santos Dumont nos deu asas para voar e chegarmos até onde queríamos. Basta olhar para os ex-alunos e ver o sucesso de cada um. Obrigado aos meus colegas por tanta união, o que nos fez sermos amigos até hoje.
obrigada a todos por tanto carinho e apoio e tenham certeza que fui uma professora muito feliz por fazer parte desta família chamada Santos Dumont. É isso. O recado que a gente tem para dar é assim, que a escola ensinou a gente a ficar junto, a gente ficou junto, tá junto e vai ficar junto. Até a gente ir pro e quem nosso quiser vai ser todo mundo no asilo Inclusive, junto. inclusive nós temos planos Projeto. de comprar um terreno, montar casinhas para todos os tipo As pessoas que comunidade. têm toque com as pessoas que não têm toque. Quem tem toque para um lado, quem não tem para o outro. A gente Então tem um eu vou ficar no toque projeto, do já que a toque. gente se aguentou a vida toda, já que a gente se aguentou desde pequeno, então vai pra entendeu? Sim, Mas ninguém é obrigado a ter cabides todos de uma única cor virado para o Isso aí mesmo a lado. gente coloca na Não tem problema. Eu quero agradecer também o colégio por tudo pela pessoa que me ajudou a me formar, por ter acolhido as minhas irmãs que também estudaram aqui e por ter me dado a minha base. Então hoje, para qualquer lugar que eu vá, para qualquer pensamento que eu tenha, eu sempre volto e sei que eu tenho amigos que vão para a vida. E eu sei que eles vão estar com a gente a gente vai junto nessa caminhada até o final. A gente começou junto, a gente vai junto e graças ao Santos Dumont. Obrigada. Também queria agradecer novamente essa oportunidade. Também refazer as mesmas palavras. O Santos Dumont foi a base para tudo, inclusive para esse momento a gente estar aqui. Meu muito obrigado, Santos Dumont. A gente inventou os DJs na década de 80, né, cara? Porque ficava um cara na janela lá com uma caixa de som e com um toca-disco, né? E a gente ficava na janela tal, e o som rolando e tal, era divertido. Além do vôlei que a gente jogava aqui no pátio. Nossa, futebol de botão, de tampinha. Porque o pessoal era, né, a gente jogava tampinha, tinha muita tampinha de refrigerante, então a gente jogava futebol com tampinha. Os arcos eram os gols, tinha vários futebols rolando aqui, era uma festa, né? Era uma festa. Enfim, foi a escola que nos uniu e continuamos unidos até hoje. Enfim, também agradecemos aos nossos mestres, professores que nos deram toda essa base de formação intelectual e profissional que cada um temos hoje e principalmente aqui mostrou para nós que apesar de sermos formiguinhas, juntos podemos vencer. Cada um de nós temos um potencial, basta acreditar e não desanimar. E eu vou só encerrar com uma frase do saudoso professor Ernesto, que na despedida dele daqui ele falou: sejam pela vida como um rio segue o mar, fecundando a terra e refletindo ao céu como o Colégio Santos Dumont, onde tudo começou em nossas vidas. Muito obrigado. É isso. Aê! Não chorou, não. Acredita!